Tá ok. Tá compartilhando sim. Tá ok, então. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, de estar compartilhando um pouco do que a gente trabalha lá na Universidade Federal de Goiás, né. Então, como vocês sabem, né, eu sou o professor Daniel Rosa, conheço a Samantha, o Cionaldo, né, o Eduardo, né, quando a gente todos teve a formação lá no Unifesp, e eu, desde 2008, então, né, eu estou na Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Ciências Biológicas, né, e participo, né, de um centro de pesquisa em neurociência e fisiologia cardiovascular, né, um grupo de pesquisa que nós temos lá na Universidade Federal de Goiás. Então, o objetivo que eu tenho hoje aqui de compartilhar com vocês é trazer um pouco do que eu venho desenvolvendo, né, acho que dos últimos 5 anos aqui, 5 anos, né, entrando um pouco nessa área, né, de cronobiologia, né, de praticamente aí falando de relógios biológicos, né. O meu mestrado foi em psicobiologia, trabalhei com a parte de neurociência mais relacionado com a parte de dependência química, né? No meu caso era dependência comportamental, né? Eu e o Cionaldo tivemos a mesma orientadora aí de mestrado, e o meu doutorado eu trabalhei com fisiologia básica, especificamente relacionado com o sistema cardiovascular. Então, um tempo para cá, essa função do sistema nervoso autônomo faz um pouco da minha formação que eu tenho aí também do doutorado. Okay? Bem, eu preparei a aula aqui pensando um pouco, né, de contextualizar, né, bem os conceitos aí da cronobiologia, principalmente está relacionado aí aos ritmos biológicos. Então, e depois praticamente alguns trabalhos e as implicações que tem isso, né, e como que o sistema nervoso, né, integra, né, o funcionamento, né, fisiológico, né, desses relógios biológicos, dessas funções circadianas. Bem, como todos nós, né, já sabemos, né, nós vivemos num planeta cíclico, né? Então, por fenômenos geofísicos, nós sabemos então que o movimento de translação e rotação permite nós termos oscilações, né, ambientais, né, associadas basicamente aí com o dia, a noite, ritmos de marés, né, que ocorre a cada 12 horas e meia, estações de ano, do ano, né, fases da Lua. Então, praticamente, a gente vive num planeta ciclo. Então, esses fatores ambientais, de uma certa forma, teve uma pressão, né, evolucionária, né, e que impacta os organismos vivos. Então, quando a gente pensa em ritmos biológicos, né, o que a gente está relacionado aí com ritmos biológicos? São oscilações periódicas de atividades biológicas, né, funções, em geral, sincronizadas com ciclos da natureza. Então, a gente tem uma relação aí com o ciclo da natureza, a gente vai ver que esse ritmo biológico, né, através do aspecto de evolução, né, influenciou praticamente todas as funções, né, orgânicas, né, e aí a gente pode chamar aqui esses ritmos biológicos, eles estão presentes, né, em todos os organismos vivos, né, então a gente chama isso, né, que tem uma ubiquidade dos ritmos biológicos. Então, se a área, né, que estuda os ritmos biológicos, você tem trabalhos desde bactérias, né, plantas, né, até mamíferos, né, no caso aqui da gente, seres humanos. Então, é uma área muito rica, mas quando a gente está falando, né, de seres humanos, a gente está falando de ritmos biológicos, a gente tem um horário, né, melhor, se sente bem, né, em termos de concentração, outros que está relacionado com variação de temperatura, está relacionado também momentos dos dias que você se sente mais disposto, mais concentrado, enfim, tem uma série de fatores, né, comportamentais que são ditados pelos nossos ritmos biológicos. Bem, mas será que essa dimensão temporal ela é importante, né, nas ciências da vida, né, nas ciências biológicas? Então, o que eu trago aqui para vocês é uma foto, né, de uma histologia, né, de um corte histológico, né, da adrenal,
E o que a gente está observando nessa foto aqui é um instante. A gente tirou aquela foto e está observando, né, o aspecto morfológico dela naquele instante. Mas será que isso é real? Ou seja, será que isso representa bem como que está as funções, né, orgânicas e principalmente até mesmo histológicas? Então, quando a gente olha, né, diversos instantes, então aqui a gente tem, né, um momento, um segundo momento, um terceiro momento, quarto momento, quinto momento. Então, há uma alteração. Então, existe, assim, dependendo do momento que você está olhando um determinado fenômeno, né, você pode estar observando coisas diferentes, né, quando você olha esse mesmo aspecto, né, em momentos diferentes. Então, aqui a gente tem, né, um exemplo numa histologia, que é numa histologia, dependendo do momento que você está, né, fotografando, você está vendo fases mesmo. Então, isso aqui tem um certo ritmo, né, ao longo do tempo, ok? Qual que é a grande questão, né? Quando a gente pensa em fisiologia, então, os que são fisiologistas clássicos, né, e isso vem desde de Claude Bernard, né, que é o pai das ciências fisiológicas, né, ele traz essa questão de que o nosso organismo tem uma constância do meio interno, ou seja, a função, né, do organismo é manter, né, esse meio interno dentro de limites restritos de variação. Então, né, a partir desse conceito de meio interno, né, que diferencia, então, a fisiologia de outras ciências, como a química, a física, né, a Cannon, né, ele trouxe, então, esse conceito que nós conhecemos e todo mundo conhece em fisiologia, que é homeostasia. Então, o que é homeostasia? É quando você tem uma alteração de qualquer função fisiológica e essa alteração vai trazer respostas compensatórias para manter, né, manter esse meio interno dentro de limites específicos. Quando não há essa compensação, ou falha nessa compensação, a gente tem, né, as doenças, né, as alterações aí, né, chamadas como patologias. E esse equilíbrio seria a nossa saúde. Bem, dentro disso, como que a gente poderia pensar, então, né, qual que seria o nosso valor real aí de temperatura? Qual que seria a nossa temperatura normal? Aí a gente vai falar assim, a temperatura normal, então, está em torno de 36, 36,5, né, graus Celsius. Mas essa temperatura normal, quando a gente está falando de uma média, mas que ela pode variar, né? E essa variação aí também está dentro de uma faixa de normalidade. Então, o que a gente tem que observar é que esses valores eles podem variar ao longo do tempo. E como que isso está relacionado, né, com fatores ambientais, né? Então, é isso que a gente vai discutir. A área que trata, né, dessa dimensão temporal aí nas funções fisiológicas é a cronobiologia, e um conceito, né, que nós temos da cronobiologia, que é o estudo, né, sistemático, logia, das características temporais, crono, da matéria viva, bio. Então, esse é o conceito de cronobiologia. O que eu vou discutir com vocês aqui hoje é como que está os estudos, principalmente, relacionados ao sistema nervoso autônomo. Então, vou trazer uma série de implicações aqui, né, mais com dados relacionados com o sistema nervoso autônomo. Bem, eu praticamente estou cortando um grande pedaço da história, né, do desenvolvimento da cronobiologia ou das investigações relacionadas com os ritmos biológicos, tá certo? Então, a gente tem, né, dados aí da cronobiologia, né, desde 1830, e até, né, antes de Cristo mesmo, já tem relatos aí de mostrando a função temporal, né, dentro dos organismos vivos. Então, eu estou fazendo um recorte aqui, eu estou indo para um aspecto, né, no caso de pesquisas com seres humanos, que acho que é um dos mais importantes aqui, né, que foi, acho que, o momento chave aí da cronobiologia. Então, foi o estudo de Astworth, né, um alemão, que ele mostrou o ritmo de sono-vigília, e que esse ritmo de sono-vigília ele tem um aspecto, né, associado com o ambiente. Então, o que a gente está observando aqui?
Então, para quem tem familiaridade, é fácil, né? Mas quem não tem, eu vou, né, traduzir um pouquinho essa imagem aqui. Então, aqui nós temos, né, de 1 até 40 são os dias, certo? Aqui embaixo, né, nós temos o horário do dia, e essa barra aqui representa o comportamento. Que comportamento? Comportamento de vigília, certo? E sono. Então, para cada dia, você passa um tempo acordado e um tempo dormindo. Um tempo acordado e um tempo dormindo. Ok? E o que a gente está observando aqui no interior dessa imagem? Nesses primeiros dias, nessa primeira semana, esse foi um estudo onde os indivíduos ficavam confinados num laboratório, né, num apartamento, e aqui as portas estavam abertas, as janelas estavam abertas, e ele tinha uma pista temporal de quando o sol nascia, quando o sol se punha, né, praticamente tinha essas informações temporais. Após, né, uma semana, o que aconteceu? Fez um isolamento ambiental. Praticamente, esses indivíduos perdiam toda a pista temporal associada com o claro, escuro, né, horários de refeições e tudo mais. Então, aqui seria o período de isolamento. Notem o que acontece, né? Basicamente, quando o indivíduo ele apresenta um período de isolamento, né, esse período de tempo que ele passa acordado e dormindo, ele vai ficando cada vez maior, né? Aqui a gente tem exatamente 24 horas, certo? E a cada dia que passa em isolamento, né, temporal, a esse dia, ou seja, esse comportamento de dormir e acordar, ele vai ficando cada vez maior, chegando até ficar acima ou acima das 24 horas. Nós temos aqui um tempo aqui, né, um período aí desse comportamento de 25,4 horas. Então, esse é o comportamento, né, que ocorre em isolamento. Se abre as janelas, se volta até as pistas temporais, praticamente os indivíduos começam, então, agora a sincronizar, que a gente fala, ou seja, ele começa a respeitar esse período de 24 horas. Então, ele volta a ter sempre acordar aqui por volta das 8 horas, tá certo? E praticamente volta a começar a dormir aqui por volta das 24 horas. Então, basicamente, existe um fator, né, fisiológico, um fator que indica para o organismo, né, que tem a luz, né, ou escuridão, né, no ambiente. Então, essa é uma característica importante. Quando você perde essa informação temporal, praticamente você tem um ritmo ainda, só que esse ritmo ele está desajustado, ou seja, ele está desincronizado com os seus 24 horas, que é o ciclo de rotação da Terra. Ok? Bem, então, no caso de mamíferos, qual que é essa estrutura que consegue, então, né, informar para o nosso corpo, né, para nós, né, que temos claridade ou escuridão, né, vamos dizer assim. Então, essa estrutura, né, fisiológica, ela se localiza no sistema nervoso central, certo? Aqui a gente está vendo, basicamente na região do hipotálamo, e é chamado núcleo supraquiasmático. Se você pegar esse conjunto de células desse núcleo aqui, desse núcleo supraquiasmático, esse conjunto de neurônios aqui, colocar ele in vitro, né, você vai observar que eles disparam, né, também com um padrão rítmico, bem robusto, bem característico. Então, são células que têm um ritmo, né, característico, elas funcionam, elas têm uma atividade, diminutividade dentro de um padrão rítmico, ok? E esse conjunto de neurônios aqui é importantíssimo, principalmente para os mamíferos, para manter esse ritmo. No caso aqui, a gente tem um animal, um rato, né, a gente sabe que o rato ele é um animal noturno, então a atividade dele ocorre sempre, né, na fase de escuro, quando está claro ele está dormindo, né, e praticamente quando você, né, deixa esse animal, né, sem essa pista temporal, esse ritmo do supraquiasmático faz com que ele tenha esse ritmo de atividade e repouso aqui, tá certo?
Então, ele mantém o ritmo, ele não está respeitando mais a luminosidade, mas ele mantém o ritmo aqui dentro desse padrão. Então, essa é uma característica que é chamada de o relógio circadiano principal, né, o master clock, que é chamado. Né? E aí existe uma coisa que é muito interessante, né, queira ou não, ele está governando a nossa vida. Ele está governando o horário que a gente vai acordar, o horário que a gente vai dormir, o horário que a gente está com fome, né? Basicamente, ele está relacionado com todos os nossos comportamentos, né? Então, só para a gente ter uma visão mais ilustrativa, então esse vídeo aqui ele mostra, né, da onde que essa informação é processada. Então, os raios, né, de luz penetra a retina, certo? Então, essa informação, né, vai ser codificada e vai ser transferida através, né, do nervo óptico, né, e do trato retino hipotalâmico, e vai, né, por isso que é chamado de supraquiasmático, né, acima do quiasma óptico. Eu tenho esse conjunto de neurônios, praticamente 10 mil neurônios aqui de cada lado, né, que estaria, então, recebendo essa informação de luminosidade, certo? Mas olha que interessante, nós temos 10 mil neurônios aqui, né? Então, 10 mil neurônios, e nós temos essas células, elas são células, né, individuais. E aí, eu observo, assim, que cada célula dela, ela tem um ritmo próprio, certo? Então, ela não tem um ritmo específico. Então, umas podem ter um ritmo a cada 24 horas, outra 28, outra 26, outra 27. Então, tem ritmos diferentes. Então, cada uma dessas células apresenta um ritmo. O que a luz faz, basicamente? O que essa informação de luz faz? Faz com que essas células se sincronizem. Faz com que elas, então, agora, elas apresentem uma atividade sempre associada com um período de luminosidade, né, que recebe essa informação neural, com um período de escuro. Então, cada uma dessas células aqui, ela apresenta um ritmo. E isso é importante porque está relacionado, né, com uma característica que nós chamamos de que não só o núcleo supraquiasmático apresenta um ritmo, mas todas as células do nosso corpo, praticamente, né, quase todas as células do nosso corpo apresentam um ritmo, né? Como que foi descoberto, né, essa ritmicidade celular? Bem, então, como eu falei para vocês, né, a cronobiologia estuda qualquer seres vivos, né? Então, por exemplo, um dos primeiros trabalhos aqui, a gente pode falar, sabe, chamando de era moderna dos ritmos biológicos, foi do trabalho, né, do Konopla e Benzer, né, de 1970, que eles demonstram um fenótipo, né, comportamental diferente para essas moscas de fruta, né, que são as drosófilas melanogaster. Então, o que eles observaram? Né? Então, esses aqui foram pioneiros a mostrar o seguinte, ele fez um screen genético e ele mostrou que algumas mutações gênicas, né, de alguns genes, né, essas moscas, elas estavam relacionadas com o quê? Com um período de atividade e repouso, né, curto ou um período de atividade e repouso longo, tá certo? Então, através desse screen genético, né, através dessa mutação, eles observavam moscas que tinham um período de atividade, né, curto, de 19 horas, e um período de atividade longo de 28 horas. Mas quando ou seja, elas não eram mutantes, ou seja, não eram nocaute, essas moscas, estavam, então, em torno de 24 horas. E eles isolaram esse gene, e não poderia ter outro nome esse gene, né, que estava avaliando o período. Qual que é o período? O tempo, né, que ia ocorrer esses fenômenos aqui, né, de atividade nessas moscas. Então, eles chamaram esse gene aqui de gene de PER, né, de período, certo? Então, teria os genes, né, associados com período. Bem, passaram-se muito tempo, então isso aqui foi um estudo fenótipo, ou seja, só mostrou que se você alterar um gene, né, você altera o padrão comportamental de atividade, vou falar aqui de atividade de repouso, embora seja, né, drosófila, de atividade e repouso.
Então, passaram bastante tempo, né, e aí os trabalhos, né, de 1980, depois de 10 anos, né, os trabalhos desses 3 pesquisadores aqui, que foram, né, os ganhadores, né, do Prêmio Nobel de Medicina em 2017, né, o Rosenblatt, né, o Mike Young, o Jeffrey Hall, né, eles, né, o conjunto desses trabalhos aqui, propôs uma teoria, né, estruturou uma teoria para mostrar como que esses mecanismos moleculares estavam relacionados com os ritmos circadianos, né, e aí isso pode ser aplicado para cada célula do nosso organismo. Também esses pesquisadores estudaram drosófilas. Eu, particularmente, né, não acompanho muito os trabalhos em drosófilas, né, então o que eu trabalho com ratos de laboratório, e acho que quem merecia, né, estar nesse grupo, né, que ganhou o Nobel em 2017 era o Joseph Takahashi, que o Jorge Takahashi praticamente ele fez, né, um screening em camundongo, e ele praticamente isolou o local do DNA, né, onde se encontrava então esses genes relógio, né, os genes tipo clock. Então, praticamente ele identificou, né, o posicionamento no DNA desses genes relógio, né, e aqui a gente está mostrando o trabalho dele, né, mostrando que quando você faz um nocaute desses animais, né, para esses genes relógio, praticamente o animal ele fica arrítmico. Então, aqui a gente está vendo ele sincronizado com o ritmo, o ciclo claro e escuro, mas quando o animal ele é nocaute, ele deixa nocaute, ele praticamente ele fica arrítmico. Você deixa ele aqui em escuro constante, ele não tem nenhum ritmo de atividade, né? Quando ele não é nocaute, praticamente aqui é um heterozigoto, e aí sim ele apresenta um ritmo, embora seja um ritmo diferente aí nas condições de claro e escuro. Então, esse seria a parte, né, onde as ciências, né, dos relógios biológicos está, ou seja, nessa parte agora genética, né, praticamente todos os trabalhos têm associado com esses genes relógios. Mas quem que são esses genes relógios, né? Então, esse aqui são um conjunto, né, tem muito mais. Eu vou dar uma resumida aqui para vocês, né, no funcionamento desses genes. Eu não vou entrar depois em detalhe nesses genes, mas só para vocês terem uma ideia de como que é esse funcionamento. Então, basicamente, né, para todos os seres vivos, né, existe, né, fatores de transcrição gênica, né, que aí, no caso, eu vou chamar aqui para os mamíferos, né, nós temos esse gene aqui, ó, o BMAL, né, e CLOCK, BMAL e CLOCK, né, e esses fatores de transcrição, quando ele ativa, né, um determinado local no DNA, né, uma região do DNA, a gente vai observar a expressão de algumas proteínas importantes. E aqui a gente tem, né, aquela mesma proteína lá da drosófila lá de 1970, né, de Panópora, né, a período, né, é chamado de PER, né. No caso aqui de ratos ou camundongos, nós temos 3 isoformas desse PER, né, PER1, PER2, PER3, e nós temos também aqui as proteínas, né, que são chamadas de proteínas de relógio também, chamadas de criptocono, né, ou seja, as CRY, né, CRY1 e CRY2. Bem, existe uma determinada série de proteínas ainda, né, que a gente pode observar nesse modelo aqui, isso é uma revisão mais recente aqui do próprio Takahashi, né, mostrando então que nós temos aqui Herba, HOR, né, que são proteínas que estariam influenciando, né, BMAL e CLOCK, nós temos essa quinase aqui, né, a citocromoquinase, que também está influenciando, né, parte aqui dessa estrutura. Mas, bem, o prêmio Nobel, praticamente, ele veio porque, né, se propôs uma teoria como que esses genes poderiam ditar uma função celular. E aí, nós temos, né, essa característica aqui, ó. Então, imagine, né, que nós temos aqui clock e bemol, né? Então,
ele vai ativar uma região do DNA e vai provocar, então, a produção de proteínas, né? No caso aqui, PAIR e CRY. E essas, ao longo do dia, essas proteínas vão se acumulando. Então, foi formado aqui no núcleo da célula, vai para o citoplasma, vai acumulando e retorna para o núcleo da célula. À medida que vai acumulando essas proteínas, certo? Elas exercem uma função de feedback negativo, ou seja, ela desativa, né, o fator de transcrição aqui, clock e bemol. Então, uma vez que foi desativado, vai degradando essas proteínas, e quando degrada tudo, volta novamente o fator de transcrição, ativar novamente a transcrição aí, de PAIR e CRY. Então, isso ocorre, né, dentro de um loop, né, ou seja, dentro de um ciclo. Então, essa é a característica. Então, ao longo do dia, se você deixar qualquer tecido, né, você vai ver que a expressão dessas proteínas, ela vai ter uma ritmicidade. E essa ritmicidade ocorre praticamente em todos os tecidos. Então, não somente no supraquiasmático, então aqui a gente está vendo o ritmo, né, de expressão gênica aqui, né, no supraquiasmático, mas também no pulmão, né, no fígado, né, nos fibroblastos, ou seja, em todas as células do nosso corpo existe essa variação, né, esse ritmo, né, de expressão dessas proteínas. E tem uma série de outras proteínas envolvidas nesse circuito molecular. Ok? Então, a gente fala que os genes relógios é um mecanismo de transcrição, de tradução, né, e de feedback negativo, e permite, então, o funcionamento celular rítmico. Bem, então, de um aspecto geral, né, então, o modelo hierárquico atualmente aceito aqui seria isso daqui. Então, nós temos um núcleo supraquiasmático que recebe as informações de luminosidade, né, através do trato retículo hipotalâmico, tá certo? Praticamente isso vai influenciar o comportamento, certo? Mas também o supraquiasmático, através de fatores relacionados à equilibração hormonal, né, até mesmo a atividade a circuitaria anatômica aí, né, autonômica, vai influenciar então os tecidos periféricos na expressão dessas proteínas relógio, ou seja, dessas proteínas relógio. E essas proteínas relógio, então, praticamente, né, vai influenciar as funções fisiológicas, expressão gênicas, né? Notando também que alguns metabólitos, né, alguns sinais metabólicos, como de nutriente ou fatores aí de estresse oxidativo, né, o balanço energético também influencia, né, o funcionamento da expressão gênicas, né, desses tecidos periféricos aqui. Então, praticamente esse é o modelo, né, bem simplista, né, do que está relacionado com o ritmo circadiano. Bem, o que a gente traz aqui, praticamente, não vou entrar nesse detalhe, mas como que o supraquiasmático estaria influenciando um tecido periférico, né? Existem algumas teorias relacionadas com temperatura ou alguns sinais hormonais, não vou entrar nesse mérito, mas o que eu quero trazer aqui para vocês, o que eu trago para vocês hoje, é como que a perda dessa informação aqui, ou o desajuste dessas informações entre o supraquiasmático e os tecidos periféricos, pode causar, né, patologias. Então, qual que seria o papel, né, do relógio biológico no desenvolvimento de patologias? Então, eu vou praticamente trazer para vocês aqui o conceito, né, básico da fisiologia. Vamos pensar no conceito básico de fisiologia, que é o conceito de homeostase. Então, não sei se todos aqui estão familiarizados, mas aqui a gente tem aqui o balanço, né, dos níveis de glicose no corpo. Então, quando eu tenho um aumento no nível de glicose no corpo, a gente sabe que isso vai ser interpretado pelo pâncreas, vai liberar insulina. A insulina, então, vai fazer com que essa glicose entre nos tecidos e no fígado, diminuindo os níveis de insulina. Então, praticamente equilibra de novo esses níveis de glicose.
ok? Quando os níveis de glicose estão muito baixos, novamente, né, o pâncreas identifica essa quantidade baixa de glicose, libera glucagon, o glucagon, então, agora vai estimular o fígado a liberar glicose para a circulação, aumentando os níveis de glicose. E aí nós temos um padrão, um nível normal, uma homeostase de glicose na circulação. Tá claro? Bem, então, esse é o princípio básico, ou seja, mas se a gente tem fatores de feedback aqui importantes, né, para a gente ter esses níveis, né, por que que existe um desequilíbrio, né? Por que que existe, então, desequilíbrio? Existe diabetes, a hipertensão, né, outras disfunções aí, né, que pode estar relacionado com desequilíbrio. Então, acho que uma coisa interessante para a gente pensar é o seguinte: quando a gente olha os níveis de glicose de um paciente diabético ao longo do dia, então a gente está observando aqui nesse gráfico o diabetes tipo 2, tá certo? E indivíduo controle, que não tem diabetes. Então a gente pode observar aqui os níveis de glicose. O nível de glicose de controle é bem baixo, tá certo? Ao longo das 24 horas. Mas no diabético, o nível dele sempre, por isso que ele é um indivíduo diabético, né? O nível de glicose dele está sempre alto, bem acima dos indivíduos controles. Mas mesmo assim, olha que interessante, né? A gente observa um aumento, né, um pico de glicose no início da manhã. Então, sempre no início da manhã, assim, embora o controle tenha um aumento pequeno, o diabético tem um aumento grande, né, de glicose. Se a gente fosse pensar no mecanismo de compensação, como ele já tem um nível elevado, né, por que, que ainda, no começo da manhã, ele ainda tem um aumento nos níveis de glicose? Certo? Então, por que, que existe esse aumento de glicose, né, embora ele já está elevado? Então, a gente propõe o seguinte, que não é só, né, o consumo de alimento, a insulina, o glucagônico, que determina os níveis de glicose circulante. Existem outros fatores, outros aspectos aí fisiológicos relevantes para alterar esses níveis de glicose, né? Então, quem que poderia estar relacionado, né, com um outro mecanismo para esses níveis de glicose? Bem, então a gente pode pensar o seguinte: o cérebro ele é egoísta, então isso aqui é o consumo de glicose, né, ele praticamente ele só se alimenta de glicose, a gente sabe disso, né, a energia vital para o cérebro para ter suas funções é a glicose, os carboidratos, né, então praticamente ele tem um consumo elevadíssimo de glicose ao longo das 24 horas, enquanto o restante do corpo, né, o restante daí que é disponível na circulação é sempre 5 gramas, ou seja, é bem baixo comparado com a quantidade que o cérebro exige. Então, o sistema nervoso central, ele precisa garantir um aporte de glicose, então é importante que ele, né, aumente essa glicose. E aí, quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente não pode esquecer que grande parte das regulações autonômicas, né, do sistema nervoso central estão relacionadas com o hipotálamo, né, na região hipotalâmica. Então, quando a gente observa aqui, né, a gente está observando nessa imagem aqui de uma revisão da Nature, né, essa revisão aqui, quem escreveu essa revisão foi o professor, né, pesquisador Rudy Buges, né, que eu tive o prazer de conversar no último simpósio de cronobiologia da América Latina, né, que foi realizado no Uruguai. Então, e ele demonstra, né, nessa revisão, né, que essa integração entre o núcleo supraquiasmático, né, que está no hipotálamo, com outros núcleos hipotalâmicos, permite, sim, então, um controle, né, tanto por a ativação e por mecanismo de feedback, entre, né, as informações externas, tá certo? Núcleo supraquiasmático, informações internas dos tecidos periféricos. Aqui a gente está observando aqui informações hormonais, né, influenciando o funcionamento do supraquiasmático na geração aí, né, de liberação de hormônios como corticosterona, melatonina, né, a produção de calor, né, temperatura, e assim como a ativação aí de tecidos através de projeções neuronais, tá certo? Então, esse é um aspecto bastante interessante quando a gente está falando de controle autonômico.
Então, os supraquiasmáticos estão localizados no hipotálamo. E uma série de núcleos hipotalâmicos está envolvido, então, com um comportamento, como a reprodução, né, controle de temperatura, secreção de hormonais, né, respostas fisiológicas, a frequência cardíaca, consumo alimentar. Então, praticamente, essas informações elas estão localizadas, né, no hipotálamo. E aí nós temos, então, o núcleo supraquiasmático recebendo informações de luminosidade, mas também influenciando diferentes núcleos hipotalâmicos, né? Então, a gente pode observar aqui o PVN, né, o dorso medial, o hipotálamo lateral, né, o pré-óptico mediano, né, o órgão vasculoso da lâmina terminal, o suprafornical. São todas estruturas relacionadas com aspectos de equilíbrio hidroeletrolítico, né, SFO, VLT, né, controle do ritmo cardíaco, né, e de pressão arterial, PVN, relacionado com consumo alimentar, né, temperatura, dorso medial, tudo isso sofre influência, tem projeções do supraquiasmático. E um núcleo importantíssimo que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o núcleo arqueado. O núcleo arqueado tem uma característica importante, porque ele praticamente ele é desprovido de barreira hematocefálica, então praticamente o que acontece na periferia ou na região periférica, né, do encéfalo, né, praticamente ele consegue receber informações hormonais e humorais bem específicas. Então, o núcleo arqueado, ele sofre influência do supraquiasmático, mas ele também pode, né, influenciar o núcleo supraquiasmático. Então, eu tenho uma informação do supraquiasmático que é externa, que é a presença de luz, né? Então, a gente está observando a presença de luz no supraquiasmático, e nós temos aqui informações, né, periféricas, hormônios, né, fatores humorais, né, que através do arqueado também influencia o supraquiasmático. Né? Então, isso aí é um dado importante. Então, a gente poderia ter que tem dois sinais importantes, um sinal interno, né, e um sinal externo. Um sinal interno via arqueado e o sinal externo aí via a retina, influenciando a atividade do núcleo supraquiasmático. Embora o arqueado também tenha projeções para os outros diferentes núcleos. Então, a gente pode observar aqui, então, isso, né, fatores como o tempo de jejum, né, a presença de alimento, fatores como temperatura, ou presença da secreção hormonal, vai influenciar, né, a atividade desses núcleos hipotalâmicos. Então, esse trabalho aqui, ele mostra um dado bastante curioso, né, que é a presença de grelina. O que é a grelina? A grelina é um hormônio, praticamente produzido aí pelo intestino, né, que é liberada após um grande período de jejum, praticamente é o hormônio aí da fome, né? Então, a gente observa que esses níveis de grelina, quanto mais grelina, ele ativa o núcleo arqueado. Então, tem uma ativação do núcleo arqueado aqui, né, a presença de grelina na circulação tem uma grande ativação no núcleo arqueado. Né? Nesse trabalho, eles mostram também que o aumento da atividade do núcleo arqueado reduz a atividade do núcleo supraquiasmático. Então, a presença, ou seja, quando praticamente você está em jejum, né, você tem níveis de grelina aumentada e, consequentemente, isso diminui a atividade do núcleo supraquiasmático. Bem, e como que o nosso supraquiasmático funciona? Né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, é um núcleo supraquiasmático de um rato, ou seja, uma ideia hipotética de um rato, mas no humano funciona praticamente de maneira inversa. Por quê? Porque na ausência de luz para o rato, ele está em atividade, certo? Então, o rato é um animal noturno, então, quando falta luz, ele está em atividade, tá certo? Então, na ausência de luz, né, sem luz, né, você tem, né, uma atividade aqui ocorrendo. Então, praticamente um sinal para o supraquiasmático no rato, né, que é uma noite, né, que é a noite subjetiva do rato.
Nós humanos praticamente é o contrário, tá certo? A ausência de luz praticamente estaria reduzindo a atividade do supraquiasmático. Bem, quando tem luz, o que acontece com, né, a atividade do núcleo supraquiasmático? Então, quando tem luz, você tem um aumento da atividade neuronal do supraquiasmático, e esse animal ele está em repouso. Então, praticamente durante o dia, né, o rato ele está dormindo, e ele tem uma grande atividade no núcleo supraquiasmático. O que acontece? O que vocês acham que acontece se o rato, né, ele começa a ter um grande tempo de jejum, certo? Então, praticamente, esse nível de atividade no supraquiasmático, né, vai depender do estado de jejum, né, e de saciedade do animal. Então, se o animal ele está dormindo por um longo período, né, então ele está com um período grande de jejum, praticamente o que está acontecendo com o nível de grelina desse animal? Está aumentando, é isso? Então, vai aumentar esse nível de grelina, e aí, quando você tem um aumento de grelina, tá certo? Né, você observa, então, via núcleo arqueado, uma diminuição da atividade no supraquiasmático. É como se falasse assim para o animal: acorda que você precisa se alimentar. Ou seja, você diminuiu a atividade do núcleo supraquiasmático, você está informando agora que esse nível de atividade baixo aqui, você vai ter que ter atividade. Isso a gente conhece, é um fenômeno bastante conhecido, né, na experimentação animal, que é a atividade motora antecipatória para a alimentação. Né? Então, praticamente, antes de apagar a luz do biotério, do animal, né, os animais já começam a se movimentar minutos antes aqui, porque ele sabe que vai ter uma oferta, né, de comida para ele aqui. Então, é chamada de atividade antecipatória para a alimentação. Se você, né, coloca alimento para o animal, né, sempre no mesmo horário, também ele vai praticamente acordar antes, né, para receber esse alimento. É muito chamado de condicionamento, mas isso ocorre também, né, com fatores aí importantes. Então, acendeu a luz, né, praticamente, né, a atividade do supraquiasmático deveria estar alta, né, para o rato, né, ele estaria dormindo, mas como tem muito tempo de jejum, praticamente diminui essa atividade, e seria praticamente hora de despertar, né, para buscar alimento, que é uma forma de você aumentar o aporte de glicose. Tudo bem? Então, esse é o mecanismo, né, fisiológico, fisiológico aí, associado com, né, esse aspecto aí de vigília, né, e sono, né, ou seja, uma diminuição da atividade supraquiasmática leva, no caso do rato, aí, ao despertar, o momento de vigília. Bem, então, o que acontece nos casos onde o horário da alimentação ocorre num horário diferente? Então, a alimentação, se a gente for fazer uma analogia, ela tem que ocorrer no momento que você está em atividade, você está gastando mais energia, certo? Então, se você se alimenta no momento que você está em repouso, ou no momento que você deveria estar dormindo, né, quais seriam as consequências disso? Então, aqui isso é um estudo, né, do grupo lá do México também, do Salgado Delgado. Ele tem um modelo interessante, né, de trabalho em turno em animal, em ratos, né, ele tem um modelo bastante interessante, né, de shift work em animais, né, e ele mostra nesse estudo aqui, né, que o horário da alimentação, né, está relacionado com ganho de peso, intolerância à glicose e esteatose hepática dos animais. Então, basicamente, o que ele fez? Então, essa figura aqui está mostrando o ganho de peso, certo? O que é essa atividade? É o modelo dele de shift work, ou seja, de trabalhador em turno. Então, ele coloca o animal numa caixa de experimentação, mas nessa caixa tem uma esteira, como se fosse uma esteira, né, que gira bem lentamente, né? É como se ele estivesse numa roda de atividade, o animal numa roda de atividade, mas com um movimento rotacional muito lento, certo?
é um movimento muito lento, coisa assim de cada 10 centímetros, praticamente gasta em torno de um minuto, né, para ter essa evolução. Então, ele fala que o animal nessa esteira, né, que gira, então ele não consegue dormir. Então, ele praticamente ele estaria fazendo uma atividade, ele estava tendo uma atividade motora no momento que ele poderia estar repousando, né? Então, a luz está acesa, mas ele precisa ficar acordado porque o negócio está girando, ele não consegue dormir. Então, ele mostra, então, que quando você tem essa esteira está girando, né, no momento de repouso, então aqui a gente está observando esse vermelho, no momento de repouso, você tem um aumento do ganho no peso desses animais, depois de 4 semanas, certo? Então aqui é a porcentagem, né, de aumento corporal, então você tem um aumento de peso. E aqui ele está mostrando o outro aspecto interessante, que a gente está falando, o horário da alimentação. Aqui ele não está colocando o animal em atividade, né, no momento de repouso, né? Ele está agora fazendo o quê? Ele está oferecendo alimento para esse animal, né, na fase de repouso e na fase de atividade. Então, novamente, quando você oferece para o animal, né, alimento durante a fase de repouso, é a hora que ele deveria estar dormindo, você tem um aumento no peso corporal. E isso reflete na intolerância à glicose. Então, isso aqui é uma curva de intolerância à glicose, mostrando que esses animais, então, eles apresentam, né, uma intolerância à glicose maior. Praticamente a resistência dele à insulina poderia estar aumentada. Não pode falar isso por causa a gente não sabe da insulina, mas praticamente ele tem uma resistência, ou seja, a captação dele de glicose está baixa, né, em função dele estar alimentando em horário diferente. Não apenas isso, ele demonstra também que ocorre uma esteatose hepática. Então, quando você olha o fígado desse animal, né, você vê um acúmulo de gordura no fígado desses animais, tanto para aqueles que tiveram atividade na hora de repouso, como aqueles que se alimentaram na hora do repouso, né? Então, você tem um aumento, um acúmulo de gordura hepática aí, muito importante. Então, essa aí é a esteatose hepática não alcoólica, né, que o pessoal na clínica é conhecido. Bem, então, o alimento, então, quando a gente pensa nisso, ou seja, o alimento também ele é um sincronizador, né, circadiano, né, de comportamento. Né? Então, a gente está observando aqui, se você oferece alimento para o animal na fase escura, ok, tudo bem. Né? Então, praticamente as variações aí que a gente tem em corticosterone, temperatura, atividade, ela vai seguir, né, o ritmo normal, alimento na hora que você está gastando mais energia. Mas se você oferece alimento para esse animal fora, né, da fase de atividade dele, então, no período de repouso, você tem uma alteração nesses valores, né, de atividade, de corticosterona, você tem um desajuste, né, nesses níveis aqui fisiológicos, principalmente de corticosterona, temperatura e atividade. Ok? Então, o alimento também é um sincronizador. Aqui a gente está observando, ó, que não só, né, a grelina, mas também a leptina, mostrando aqui que ocorre alteração. Se você oferece alimento fora, né, do período, né, de atividade, praticamente você tem uma alteração na liberação dessa grelina ao longo das 24 horas. Então, praticamente está incompatível, né, com o fator comportamental. Durante o período de atividade, praticamente segue uma curva compatível com o fator comportamental. Então, antes de o animal acordar, você tem um nível elevado de grelina, que é importante aqui no caso aí da fome. Né? E a leptina segue o mesmo aspecto. Você tem um desajuste nessa liberação de leptina, né, quando você oferece alimento fora da fase de atividade do animal. Tudo bem? Bem, quando a gente olha para trabalhos com humanos, né, então a gente está observando aqui, isso é um trabalho bastante interessante, né, então,
não sei exatamente se é um grupo chinês ou se é japonês, mas eles são bem rígidos e são bem obedientes, então dá para se fazer trabalhos dessa forma, né? O que eles fizeram? Então, eles pediram para estudantes, né, a realizar suas atividades, né? Então, estudar, né, alimentar, fazer exercício, né, durante o dia. E para um outro grupo de estudante, ele pediu para que invertesse essas rotinas da vida diária para durante a noite. Então, estudar à noite, fazer atividade à noite, né, alimentar à noite. Então praticamente dividiu, né, em dois grupos, uns que tinham as atividades concentradas durante o dia e outros concentradas durante a noite. E aí depois, né, de um determinado tempo, não lembro se acho que foi um mês, né, de rotina, né, eles fizeram a medida, né, dos hormônios, principalmente melatonina, leptina, glicose, insulina, ao longo do tempo. Então, praticamente fizeram uma coleta aqui, né, uma série temporal aqui dos níveis de melatonina e leptina ao longo do tempo com esses indivíduos. E aí, o que ele mostra? Então, a melatonina, né, como é esperado, que é o hormônio da noite, né, naquele grupo que tem atividade noturna, a melatonina está mais baixa. Praticamente a luz inibe a produção de melatonina, então você tem um nível de melatonina menor. Né? Aqueles indivíduos que tiveram atividade diurna, a melatonina está alta, praticamente porque esses indivíduos devem estar dormindo, com a luz apagada, então nível alto de melatonina. Mas aí os outros fatores importantes metabólicos estão aqui. Olha o que acontece com aqueles que têm um hábito noturno. Né? Os níveis de glicose ao longo do tempo permanecem elevados. Então, praticamente durante a madrugada, que você precisa ter níveis, né, praticamente tem uns níveis baixos de glicose, tem um nível elevado de glicose aqui durante esse período. A insulina também ocorre a mesma coisa, você tem o mesmo nível de glicose, o mesmo nível, um aumento nos níveis de insulina aqui, então, ou seja, você tem uma alteração nessa curva de resposta de insulina, glicose e leptina. E aí eles fizeram uma coisa bastante interessante, né, nesse estudo, que eles mostraram uma correlação. O que essa correlação indica? Então, vamos supor, os indivíduos que tinham o hábito diurno durante o dia, eles tiveram uma correlação positiva entre a glicose e a insulina, ou seja, quanto mais glicose, né, maior a insulina, tá certo? Isso mostra, então, que a sensibilidade da insulina está alta, ou seja, você consegue ter níveis elevados de glicose, você consegue ter um nível maior de insulina. Já com os indivíduos, né, que tiveram atividade noturna, eles mostraram o seguinte, perde essa correlação, né, você não tem uma correlação tão significativa. Então, mostrando aqui que para esse nível de insulina, né, embora você tenha um nível de insulina alto, né, praticamente os níveis de glicoses, né, não são tão elevados. Isso, então, está sugerindo que uma resistência, né, à insulina. Então, praticamente, ele faz isso, né, em diferentes horários, né, às 9 horas da manhã e às 15 horas, né, para observar como que ocorre esse parâmetro. Olha que interessante, aqui, né, às 15 horas, no grupo que ficou, né, com atividades durante a noite, né, praticamente você perde essa correlação aqui e, consequentemente, né, você tem uma resistência maior à insulina durante esse período. Aqui ele mostrando para a leptina também, uma resistência à leptina para os indivíduos que têm uma atividade durante a noite. Bem, que eu quis mostrar esses dados, né, tanto em animais como em humanos, e para mostrar como que seria o mecanismo fisiológico, né, dessas características aí. Bem, então a gente sabe que com níveis baixos de glicose, quando você tem níveis baixos de glicose, você tem uma ativação, né, do núcleo arqueado, e essa ativação do núcleo arqueado praticamente ativa os neurônios, né, projeções dos neurônios de neuropeptídeo Y, né, que está associado com a
a fome, né, e isso informa, então, ao núcleo paraventricular do hipotálamo a produção de mais glicose pelo fígado, tá certo? Então, a atividade aumentada desses neurônios, né, por uma deficiência, uma queda nos níveis de glicose, né, faz com que eu tenha uma maior produção de glicose pelo fígado, até para manter, né, a homeostase, manter o padrão de liberação de glicose na circulação. E aqui a gente está observando exatamente isso no núcleo arqueado. O animal controle, tá certo? Que ele está se alimentando, e o animal quando ele está em jejum. Quando ele está em jejum, ou seja, ele está com um grande período sem se alimentar, ou seja, não tem um aporte externo aí de carboidrato, a gente vê uma grande atividade do núcleo arqueado, certo? E o que isso implica, pessoal? Então, implica naquela curva que eu mostrei para vocês. Então, indivíduos que são diabéticos, ele também apresentam uma maior atividade do núcleo arqueado quando em jejum. Então, se a gente pegar aqui, ó, então nós temos aqui um trabalho com o Tom Ratos, mostrando que o aumento da atividade dos neurônios, né, do núcleo arqueado, quando o animal está em jejum, tá certo? E aqui é um trabalho humano, mostrando que o indivíduo diabético, quando ele está em jejum, né, ele tem uma atividade muito maior, né, do arqueado do que os indivíduos controle. Ou seja, independente se ele é diabético ou não, né, durante um determinado período, ou seja, se você que está ocorrendo então um jejum, ele vê um aumento dessa atividade no núcleo arqueado. E isso explica então aquele pico no início da manhã que eu mostrei para vocês no início. Então, não independe que você está com nível alto de glicose aqui na circulação. Em determinado momento, você tem um tempo de jejum, você tem um aumento da atividade de glicose, do núcleo arqueado. Isso vai fazer, então, que eu tenha uma ativação maior, né, desses neurônios do neuropeptídeo Y, produzindo mais glicose, né, hepática, tá certo? E essa mais glicose hepática leva esse nível de glicose aqui para a circulação. Então, um indivíduo, né, diabético, né, ele mesmo tendo um nível elevado, ele apresenta esse pico durante a manhã. Então, isso é mostrando uma característica importante, né, das funções dos relógios biológicos, né, ou desses núcleos, né, associados aí com o ritmo circadiano, nas funções fisiológicas, principalmente aqui relacionadas às funções metabólicas. Bem, o que acontece, então, a gente já tem algumas evidências, o que acontece com esse desalinhamento circadiano, né, e na obesidade, né? Então, aqui não está aparecendo, mas eu acho que eu esqueci de colocar. Então, existe uma série de evidências na literatura, a Samantha até comentou agora há pouco aí dos trabalhos da Cibele, mostrando que jet lag, ou pessoas que têm menor nível, dormem menos, né, engordam mais. Então, existe uma série de dados na literatura mostrando, né, estudos epidemiológicos mostrando, associando, então, pouca noite de sono com obesidade, ou seja, dormir pouco causa obesidade, mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, praticamente isso leva, né, que a gente conhece de desalinhamento circadiano, né, ou desincronização circadiana. Praticamente uma desincronização interna. Né, mas o que tem a ver o sistema nervoso autônomo na geração dessa obesidade, né, associada com uma alteração no ritmo circadiano, aí, ou seja, tempo de sono, né, ou dormir, alimentar fora do horário de atividade, qual que seriam os mecanismos fisiológicos para isso? Bem, então, aqui é um outro trabalho mostrando, então, ó, o horário da alimentação e redução do peso corporal. Então, para quem gosta de fazer dieta, é importante, então, pensar um pouco no horário da alimentação, né? Então, isso aí já é bastante discutido na literatura. Então, esse dado aqui mostra, foi um estudo que eles fizeram o seguinte, eles pediram para os indivíduos alimentarem
almoçarem, exatamente, eles pediram para eles almoçarem cedo, geralmente almoçavam aqui antes acho que das 14 horas, e esse daqui seria um almoço depois das 16 horas, né? Então, chamados de comedores early, não sei como que eu ia traduzir isso para vocês. Alimentou mais cedo e alimentou mais tarde. Essa é a ideia aqui nesse estudo. E o que eles fizeram, todos esses indivíduos, eles estavam submetidos a uma dieta, né, um controle de alimentar para redução de peso corporal. E eles observaram aqueles que alimentaram, né, mais tarde, ou seja, que comeram, né, praticamente após as 16 horas aí, né, fazendo um grande aporte de alimentar após as 16, tiveram maior dificuldade para emagrecer. Então, a perda de peso, né, com o padrão, né, dietético deles foram menores do que aqueles que comiam mais cedo. Então, esse é um trabalho mostrando, então, que isso interfere, né, também na eficiência, né, da sua dieta, dependendo do horário da alimentação. Então, esse é um aspecto que eu acho muito importante, principalmente para nutricionistas, né, olhar um pouco esse aspecto comportamental do alimento, do ato, de alimentar, né, do paciente, para fazer uma intervenção também nesse aspecto. Bem, qual que seria o mecanismo que poderia estar envolvido, então, né, esse acúmulo de gordura, né, em fases diferentes, e o que o sistema nervoso autônomo tem a ver com isso, né? Então, esse aqui é um trabalho também importante do grupo do Buges, que ele mostra que a ativação simpática, né, ela é importante para a captação de glicose, né? E praticamente, né, isso depende de qual tecido adiposo que você está olhando, né? Então, aqui é uma figura mostrando, né, o tecido adiposo do rato, né? Então, aqui a gente está vendo o rim do rato, aqui a gente está vendo o tecido retroperitoneal, certo? E a gente, nesse tecido retroperitoneal, que a gente consegue ver, então, que tem projeções do sistema nervoso, projeções do sistema nervoso parasimpático, projeções vagais, ou seja, que está indo, né, para o sistema nervoso central, e projeções simpáticas. Aqui ele fez um corte das projeções simpáticas. Aqui está mostrando o simpático bem nítido aqui. Então, eu tenho tanto no tecido adiposo, eu tenho tanto a influência, né, do sistema simpático como do sistema parasimpático. E como que ele fez esse estudo? Que acho que isso é um dado interessantíssimo. Então, para quem está familiarizado com os estudos neuroanatômicos, praticamente a gente fala que colocou um traçador, né, neuronal. Esse traçador neuronal, então, né, você consegue ver por onde esse traçador chegou até o sistema nervoso central. Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Ele pegou esse traçador neuronal, né, que pode ser um vírus, que penetra nos neurônios, né, e sobe através dos axônios, pode ser algumas substâncias, algumas toxinas que colocam, que também trafegam, né, retrogradamente pelos axônios. Então, praticamente, o que ele foi? Ele injetou esse traçador neuronal no tecido reto peritoneal, tá certo? Ele queria saber quais as influências, né, aonde que essas projeções que estavam vindo para o tecido adiposo, aonde elas estavam se originando, ou seja, onde estariam os neurônios que estariam se comunicando com esse tecido adiposo. Então, essa é exatamente, né, o estudo de traçador neuronal. Então, ele fez isso, mas aí ele mostrou uma coisa muito interessante. Ele chegou, nesse estudo, ele fez o seguinte, ele observou a captação de glicose pelo tecido adiposo retroperitoneal nas seguintes condições. Quando o animal estava intacto, certo?
ou quando o animal estava com uma vagotomia, ou seja, ele cortava o nervo vago, ele chegava aqui e cortava esse nervo vago, e via como que era a captação de glicose pelo tecido adiposo. E o que ele mostra? Quando o animal estava com vagotomia, né, você tem uma diminuição na captação de glicose, tá certo? Ao mesmo tempo que você tem um aumento na atividade da lipose sensível ao hormônio. Então, significa o quê? Que uma atividade parasimpática aumentada, né, para o tecido adiposo, aumenta a captação de glicose para esse tecido adiposo, e, consequentemente, aumenta, né, a deposição de gordura nesse tecido adiposo. É isso que esse dado aqui apresenta. Então, você aumentar a atividade da lipase sensível ao hormônio, você está aumentando a lipólise. Né? Então, se você tem uma atividade baixa, você estaria aumentando a adiposidade desse tecido adiposo. Então, uma atividade vagal aumentada, né, basicamente, estaria associada aí com um aumento de tecido adiposo retroperitoneal. Isso é tecido dependente, tá certo? Se você pegar o tecido abaixo da epiderme, né, a tecido adiposo da epiderme ou tecido adiposo marrom, ou tecido adiposo, né, você tem efeitos diferentes, né, dessa vagotomia. E aí, né, com esse traçador neuronal, o que ele mostra? Né? Então, ele mostra o seguinte, que no sistema nervoso, no núcleo supraquiasmático, né, você observa, né, projeções, né, do sistema tanto simpático quanto do sistema parasimpático para diferentes células do núcleo supraquiasmático. Isso significa o quê? Que o tecido adiposo retroperitoneal, ele conecta células específicas do núcleo supraquiasmático. Tecido adiposo de outra região do corpo, né, tecido adiposo humano, conecta células diferentes no núcleo supraquiasmático, tá certo? Então, existe uma topografia, vamos dizer assim, de células no núcleo supraquiasmático que está influenciando, né, a captação de glicose, praticamente influenciando também a deposição de gordura no tecido adiposo. Então, esse trabalho bem elegante que mostra, então, através de estudos neuroanatômicos, né, e funcionais, da diversidade de células no supraquiasmático, influenciando, então, a adiposidade, né, em diferentes regiões do nosso corpo. Ok. E aí, né, se o núcleo supraquiasmático ele é importante, então, para esse balanço energético e importante para esse aumento de peso, redução de peso, né, o que aconteceria se você lesa esse núcleo supraquiasmático de um animal? Né? Então, aqui a gente está observando a composição, né, corporal, né, a massa corporal, né, tanto, né, total, como tecido magro, como tecido gordo. Nos animais, né, que estava com o supraquiasmático intacto, e nos animais sem supraquiasmático. Como eu falei para vocês, animais sem supraquiasmático, ele perde a ritmicidade. Então, aqui eu estou vendo um animal arrítmico, né, sem ritmicidade, e aí quando eu vejo esses animais aqui sem ritmicidade, a gente observa, então, um aumento de peso corporal, ou seja, supraquiasmático lá no sistema nervoso central, influenciando a deposição de gordura em tecidos periféricos. Ok? Então, nós temos aqui efeitos metabólicos, né? Vai depender do horário, né, da sua alimentação. Então, nós temos aqui, né, a fase de repouso, no caso, para o rato, né? Então, no caso, para o rato, a fase de repouso é durante o dia. Então, isso vai o quê? Diminuir o gasto energético, diminuir a termogênese, vai acumular a gordura no fígado, vai aumentar a adiposidade, tá certo? Vai ter alterações aqui na microbiota intestinal, importantes aí para o funcionamento do organismo. Durante a noite, que é a fase de atividade,
o animal, então, agora precisa ter atividade para se alimentar, então aumenta o gasto energético, a termogênese, praticamente, melhora o ritmo do microbiota, diminui a adiposidade, diminui a quantidade de gordura no fígado. Então, é importante respeitar, né, essas funções fisiológicas relacionadas ao dia e à noite. Ok? Bem, o que tem a ver, então, agora os ritmos biológicos com o sistema cardiovascular? Né? Então, não sei quanto tempo já foi aqui, mas tem a parte cardiovascular, eu vou tentar ser o mais breve possível agora. Então, nós temos aqui o sistema cardiovascular, então, o mais... Oi, pode falar. Tá bom, então. Tá, eu vou dar uma acelerada aqui, eu programei para 1h30, que foi o que eles me falaram, mas acho que ainda... Sim, não, tranquilo. Então, assim, quando a gente fala em sistema cardiovascular, a gente pensa em hipertensão, né? Então, praticamente é uma doença que atinge, né, milhares de indivíduos, né, tem uma grande incidência, né, isso está relacionado com infarto, né, com acidente vascular cerebral, né, doenças renais crônicas. Então, e também está associado aqui com o estilo de vida sedentário, obesidade, né, e reduz a expectativa de vida. E o sistema cardiovascular tem ritmo, né? Então, acho que uma das coisas que o pessoal mais demonstra, né, quando vai falar de sistema cardiovascular, é que existe, né, uma incidência maior de infarto, de morte súbita cardíaca, de AVE, né, no início da manhã. Então, se a gente pegar a frequência com que ocorre essas mortes, né, por doenças cardiovasculares, né, elas têm um pico aqui importante, num ritmo que a gente poderia falar aqui no início da manhã. Então, esse comportamento aqui mostra, será que essa função fisiológica apresenta um ritmo circadiano? E aí associam que esse infarto agudo do miocárdio está associado com a agregação plaquetária. E aí, quando você olha a agregação plaquetária, que é praticamente um aspecto importante para interromper o fluxo de sangue, né, para um determinado tecido, a gente também observa que está concentrado no início da manhã. Então, isso correlaciona o infarto com um ritmo, né, circadiano aqui de agregação plaquetária também importante. Mas quando a gente olha a pressão arterial, né, tanto para o humano quanto para o rato, aqui são, né, figuras, né, de ratos, né, então a gente observa a pressão arterial e a frequência cardíaca, que ela apresenta um ritmo circadiano. Essa pressão, no caso do rato, que é durante a manhã, ela é baixa, ou seja, a manhã que eu falo durante o dia, que ele está em repouso, ela é baixa, e durante o período de atividade é alta. Baixa e alta, isso replica tanto para os animais que são normotenso, como que os animais que são, né, desculpa, que são diferentes linhagem. Então, independente da linhagem dos animais, você tem essa variação circadiana na pressão arterial. Independe também se diferente do sexo do animal, né? Se é feminino, ou seja, se é fêmeas ou são machos. Então, sempre vai ter essa função, né, circadiana aí da pressão arterial. Então, o que a gente está observando aqui, né, é esse ritmo circadiano. E no homem também apresenta a mesma coisa. Então, se a gente pegar um humano, né, para quem faz mapa aí, a gente faz um exame de mapa, vai ver que os níveis de pressão arterial são maiores durante a atividade, durante o repouso, durante o sono. Essa pressão arterial ela tende a diminuir. E se o indivíduo é hipertenso e se ele não tem essa queda de pressão arterial durante a noite, né, o prognóstico, né, da hipertensão é bem pior. Então, são chamados indivíduos não dippers, né, ou seja, eles não caem a pressão arterial durante a noite. Então, existe um aspecto importante aí, né, circadiano, que controla a pressão arterial, né. Eu vou passar bem rapidamente aqui, então isso aqui é a parte da fisiologia básica, né? Não, e o que a gente entende como pressão arterial? Pressão arterial nada mais é que o débito cardíaco pela resistência periférica, tá certo?
Então, se eu tenho um aumento do débito cardíaco e aumento da resistência, eu vou aumentar a minha pressão arterial. E o que aumenta a resistência e débito cardíaco? Basicamente, o que aumenta a resistência e débito cardíaco é atividade simpática. Então, a gente chama, né, em fisiologia cardiovascular, a gente chama de tônus simpático. Então, esse aqui é um modelo mostrando, então, que projeções do sistema nervoso simpático, né, da medula espinal, né, vai estar influenciando então, o diâmetro do vaso cardíaco, né, a contração do coração, e quanto maior essa atividade simpática, a gente está observando aqui indivíduo hipertenso, com um nível aumentado de atividade simpática, que vai interferir na pressão, nos níveis de pressão arterial. Então, o sistema simpático, né, ele influencia muito, né, a pressão arterial. E aí, né, dentro da fisiologia experimental, né, estudo com animais, nós temos alguns modelos de hipertensão. Né? Quais são esses modelos de hipertensão que nós temos? Então, um dos modelos mais clássicos dentro da fisiologia experimental do sistema cardiovascular é um modelo que a gente chama, é uma linhagem genética de hipertensos, de animais hipertensos. São chamados linhagem ou ratos SH, né, ou na tradução seria ratos espontaneamente hipertensos. Isso significa, foi uma linhagem que foi construída, né, por um grupo de japoneses, e que ia sempre cruzando animais com níveis de pressão maior, né, tanto a fêmea quanto o macho com níveis de pressão alta, até chegar num animal que ele desenvolve hipertensão espontaneamente. Né? E esse modelo, então, ele tem uma característica importante. O animal, ele nasce normotenso, tá certo? E depois de 7 semanas de vida, ele começa a se tornar hipertenso. Mas ele se torna hipertenso espontaneamente. É um modelo genético de hipertensão. Um outro modelo que existe de hipertensão é o que nós chamamos de modelo de Goldblatt, ou seja, chamado de 2 rins e um clipe. Né? Goldblatt foi o pesquisador que propôs, né, que inventou esse modelo. O que ele faz? Ele pega a artéria renal de um dos lados do rim do animal e clipa essa artéria, ou seja, coloca um grampo ali, impedindo o fluxo de sangue para os rins, tá certo? Então, o animal, como ele tem 2 rins, né, um rim, né, desse animal vai estar funcionando normalmente, mas no outro rim, a pressão, o fluxo de sangue é tão baixa que ele começa a aumentar muito a liberação de renina. E a renina, como a gente sabe, né, é uma enzima que ela vai ser convertida em angiotensina, e essa angiotensina 2, ela vai ter uma influência muito grande na vasoconstrição, aumentando a resistência periférica. Então, o animal, ele fica hipertenso porque ele é um animal que tem altos níveis de angiotensina 2. Então, esse trabalho, ele mostra o seguinte, como que está, né, o ritmo circadiano de atividade e repouso dos animais que são espontaneamente hipertensos e os que são com hipertensão induzidas, né, por esse modelo aí de 2 rins e um clipe. E aí o que ele mostra é um dado muito interessante, que a parte genética, ou seja, o animal que é espontaneamente hipertenso, antes dele se tornar hipertenso, ou seja, antes dos 7 semanas de vida, ele já apresenta uma alteração na ritmicidade biológica, tá certo? Então, aqui a gente está observando, ó, na fase de pré-hipertensão, ele já apresenta uma alteração na ritmicidade biológica, tanto na atividade espontânea quanto na atividade em roda, né, ou seja, em roda de atividade. Então, essa aqui é uma forma de avaliar o ritmo endógeno do animal de atividade locomotora. E quando ele se torna hipertenso, então essa alteração na ritmicidade ainda é mais acentuada. Então, praticamente, ela apresenta alterações em diferentes níveis de luminosidade. Tá certo? Então, mostrando que o animal espontaneamente hipertenso, ele já tem uma carga genética que altera a ritmicidade dele. E o que não ocorre quando você induz hipertensão. Se o animal ele foi induzido hipertensão, então antes da indução de hipertensão ele não tinha alteração de ritmicidade em relação ao controle. Depois que ele se torna hipertenso, né, ele também não tem alteração de ritmicidade. Então, mostrando um componente genético importante aí também
de alteração de ritmicidade na hipertensão. Ok? Então, desse aspecto genético, quando você pega um animal, né, que no caso aqui é um camundongo, e faz um nocaute para os genes relógio, no caso você faz um nocaute para o gene clock, basicamente o animal aqui não expressa o clock, então ele fica arrítmico. Então, se eu pegar esse fenótipo aqui de camundongo, que não tem os genes relógio, certo? Então, praticamente, ele está nocaute para os genes relógio. E eu vou observar como que está a pressão arterial, como que está a hipertrofia cardíaca desse animal, né? A gente observa uma coisa interessante. Então, esse aqui é um trabalho do grupo da Tani Martino, lá do Canadá, né, que ela faz exatamente isso. Então, ela pegou os animais heterozigoto, homozigoto, tá certo? Aqueles que são arrítmicos, e ele observou, então, né, como que está a pressão arterial desses animais ao longo do dia. Então, ele mostrando, então, que os animais que são, né, nocautes para os genes relógio, né, que está relacionado com ritmos biológicos, então, praticamente, eles têm uma alteração na flutuação da pressão arterial ao longo do dia. Mostrando que os animais que são nocaute, ele apresenta um maior nível de pressão arterial durante a noite, certo? Comparado com os animais, os animais nocaute, ele não tem tanta variação entre os níveis de pressão arterial durante a noite e durante o dia, quando comparado com os animais selvagens. Significa que durante a fase de atividade o nível de pressão arterial é maior e durante a fase de repouso esse nível de pressão arterial é bem baixo. Okay? Quando você olha, né, ao longo da vida desses animais, né, então se você olha a característica da histologia do coração, a gente observa que esses animais, após 21 meses de idade, ou seja, os animais mais velhos, eles já começam a apresentar uma hipertrofia cardíaca acentuada. Então, que a gente vê um grande nível de hipertrofia cardíaca e uma alteração no remodelamento cardíaco. Então, a gente está observando aqui uma alteração, aumento de fibrose no tecido cardíaco. Isso aqui é um fator, né, de predisposição para infarto, né, para insuficiência cardíaca e tudo mais. Mas somente os animais após 21 meses de vida, ou seja, a gente poderia falar que isso é um modelo de animais senis, né? Ou seja, quanto mais velho, né, essas alterações começam a apresentar, né, da parte histológica. E aqui a gente mostra, né, que o núcleo supraquiasmático, olha ele aí de novo, o núcleo supraquiasmático, né, ele está envolvido, né, na circuitaria neural para o controle da pressão arterial. Então, esse é um trabalho importante, que ele mostra o seguinte: quando ele faz um traçador neuronal agora aqui nesse núcleo específico do circuito do controle cardiovascular, do NTS, ele observa, então, projeções para o supraquiasmático. Então, ele observa, se ele injetou um traçador neuronal no NTS, que é um núcleo do trato solitário, que está envolvido nas respostas reflexas do controle de pressão arterial, ele observa marcação, né, em células do núcleo supraquiasmático, que está demonstrado aqui. E aí ele pega esses indivíduos, esses animais, né, e antes, né, de fazer esse estudo aqui, né, ele observa, então, como que é o comportamento das respostas reflexas de pressão arterial nesses animais, em diferentes horários do dia. Então, a gente está observando aqui, né, no ZT2, no ZT14, né, e no animal que está sem o núcleo supraquiasmático, animal que a gente praticamente lesou, né, eles praticamente lesaram o núcleo supraquiasmático. Então, o ZT, para quem não tem conhecimento, o ZT praticamente está relacionado com o tempo circadiano, né, praticamente o Zeitberg que se está usando. A gente geralmente conta o ZT após a luz acendeu, é o ZT0, tá certo? Então, a luz acendeu, né, independente de onde o animal está, a luz acendeu, se conta como 0. Passou 1 hora que a luz está acesa, que o animal está, ele está no ZT1. Passou 2 horas, está no ZT2. Então, aqui, no Biotério, geralmente é 12 por 12, então, ZT2 e ZT14 significa 2 horas depois que a luz acendeu e 2 horas depois que a luz apagou.
ok? Então, para pegar tanto a fase de atividade quanto a fase de repouso. Então, ele mostra que quando você injeta uma substância, metronidazol, né, que aumenta a pressão arterial, então você tem um aumento da pressão arterial, aí eu tenho os mecanismos reflexos dessa pressão arterial, que é através dos baroreceptores, eu tenho um retorno dessa pressão arterial para os níveis basais. Então, toda vez que eu injeto, né, eu vou aumentando as doses, aumenta o nível de pressão e recompensa, tá certo? Durante o momento de atividade, acontece a mesma coisa. Mas, porém, se o animal ele está sem o supraquiasmático, olha o que acontece. Aumenta a pressão e ele praticamente demora a voltar para o nível basal. Então, se eu vou aumentando a dose desse fármaco, no caso aqui, metronidazol, né, ele demora ainda mais. Então, esse artigo aqui, ele sugere que o núcleo supraquiasmático, ele faz parte também do circuito reflexo de controle da pressão arterial. Ou seja, dependendo da exposição que o indivíduo tem, né, em horários diferentes, né, do dia, ele está mais susceptível, né, a ter acidente cardiovascular, porque praticamente o sistema está mais reativo, né, e está mais predisposto, né, a ter uma alteração cardiovascular. Então, de uma forma geral, né, a desincronização entre o núcleo supraquiasmático e os tecidos periféricos leva à patologia. E isso é praticamente regional. Então, se a gente observa aqui um desbalanço entre sistema simpático e parasimpático a nível torácico, então praticamente a gente altera o nível de pressão arterial ao longo do dia e da frequência cardíaca, tá certo? Então, o que nós temos aqui no coração, né, quando você tem um desequilíbrio, né, a pressão arterial quase não cai durante a fase de atividade, né, a fase de escuro, aqui no caso do homem. Né? No caso das regiões abdominais, né? Então, um desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático, o aumento da atividade parasimpática sobre, né, os tecidos adiposos abdominais, leva a um aumento na resistência à insulina, né, e, consequentemente, o aumento da gordura abdominal. Né, na parte do músculo, né, o aumento da atividade simpática do músculo também altera a captação de glicose muscular, aumentando os níveis de glicose. Então, esse desequilíbrio, né, autonômico, né, altera a ritmicidade dessas variáveis fisiológicas. Bem, o sistema de temporização, então, a gente pode resumir da seguinte forma. Eu tenho um oscilador, né, esse oscilador, eu tenho os osciladores principais, eu posso ter o supraquiasmático, eu posso ter diferentes tecidos, está sempre oscilando, e que esses osciladores, eles são influenciados por sinais, né, de entradas, né, ou seja, quando são esses sinais de entrada, que são esses doadores de tempo? Então, o claro e escuro, a gente conhece muito bem, a alimentação, né, atividade social, né, se você ficar acordado durante a noite e tudo mais, interfere, e o sinal de saída vai ser o comportamento ou a geração de patologias ou não, né? Então, basicamente, né, a gente tem que ter uma sincronia entre os fatores fisiológicos, tá certo? E os comportamentais. E se a gente não tem essa sincronia, deixa eu só voltar aqui, porque ficou fora de ordem, né? Isso então leva ao quê? Ao desenvolvimento de patologias. Então aqui a gente observando, quando você está sincronizado com a periferia, né, supraquiasmático e tecidos periféricos, então praticamente você tem comportamentos, né, que são condizentes, né, que estão, né, de acordo, né, que estão sincronizados com as variáveis fisiológicas, você tem praticamente, né, uma eficiência, né, e um aspecto saudável aqui nessas funções fisiológicas. Porém, se você tem uma desincronização interna, ou seja, fatores ambientais, o supraquiasmático desincronizado com os tecidos periféricos, praticamente aí você vai ter esses comportamentos, né, altera o supraquiasmático. Que tipo de comportamento? Né? Então, conflitos, né, de informações temporais com informações comportamentais fisiológicas. Exemplo, trabalhos em turno, jet lag, né, comer fora de hora. Então, quando você tem isso, você altera o supraquiasmático, altera a ritmicidade supraquiasmática, e isso vai interferir nos tecidos periféricos e gerar patologia, tá certo? Então,
desincronização interna é que gera a patologia. Quando a gente fala de gerar patologia, né, um dos principais, né, indivíduos que sofrem desse desalinhamento ou dessa desincronização circadiana são os trabalhadores em turnos, né? Então, existe uma série de trabalhos mostrando uma maior incidência, tanto de dislipidemia, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica nesses trabalhadores, além de fatores aí de humor e tudo mais. Então, esses trabalhos só identificando, né, que os indivíduos que são desalinhados têm a maior produção de proteína C reativa, que é um marcador de estresse, né, de dano tecidual, e basicamente não só trabalhadores em turno, né, noturno, né, a gente está vendo aqui a pessoa no metrô voltando para casa depois de um trabalho em turno, mas ficar exposto, né, à luz, né, durante a noite, né, o próprio jet lag social, né, que acho que você já tem uma ideia do que seja, praticamente você tem que estar dormindo um pouco em função das atividades sociais durante a semana, nos dias de folga, praticamente você tenta compensar isso, mas uma vez que você perde o sono, você nunca mais recupera. Então, isso é chamado de jet lag. Quanto maior o nível de jet lag, maior a incidência dessas doenças, principalmente cardiometabólicas. Então, só para concluir, bem rapidão, né, o que a gente faz lá na Universidade Federal de Goiás? Então, eu trabalho com ratos, né, com animais de experimentação, e existe um modelo na literatura que é chamado de protocolo T22. O que a gente faz? A gente só muda o ritmo de claro e escuro do animal para 22 horas. Então, ele tem 11 horas de claro e 11 horas de escuro. E esse animal, ele começa a apresentar uma desincronização interna. Ele apresenta ter um ritmo sincronizado com a luz e outro ritmo endógeno. Então, é como se a gente falasse que o núcleo supraquiasmático dele está desincronizado. Não é que a gente fez nada com esse animal, não colocou nada, mas ele desincronizou. E aí a gente começou a observar, então que é só justificando o modelo, mostrando que o núcleo supraquiasmático funciona de forma diferente em cada fase desse animal. Então a gente construiu um container lá de atividade locomotora, né, um projeto bem simples, uma caixa de madeira com um microcontrolador aqui, Arduino, né, e sensores de movimento. Então isso foi bem feito em casa mesmo, né, foi um trabalho artesanal, porque um gabinete desse aí no mercado é muito caro, né, então a gente teve que se virar para fazer esse gabinete, tive a ajuda do pessoal lá do Rio Grande do Norte para a construção. Então a gente coloca esses animais, registra a atividade locomotora deles, né, e essa caixa aqui a gente também consegue controlar, né, a luminosidade. Então, para alguns animais, a luz está acendendo a cada 12 horas, e para outros ela está acendendo a cada 11 horas. Então, 11 horas de claro e 11 horas de escuro, T22, e os animais controles, 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Então, quando a gente observa isso, né, quando a gente faz isso com esses animais, a gente provoca uma desincronização interna. Então, a minha aluna de mestrado, ela realizou esse trabalho aqui e a gente observou alguns aspectos cardiometabólicos desses animais. Esse trabalho foi publicado ano passado, na Journal of Endocrinology, e resumindo, né, esses achados, a gente está observou isso aqui. Então, é o nosso modelo, mostrando o animal desincronizado aqui, então, em ritmo de atividade, e aí a gente observa que esses animais, eles movimentam mais durante a fase de claro, ou seja, aquela fase que ele deveria estar dormindo. Então, se ele está movimentando mais na fase de claro, onde ele deveria estar dormindo, significa que o animal está numa caixinha muito pequena, não é isso? Ele está na caixinha muito pequena. O que ele tem para fazer aqui nessa caixinha? Comer. Ele estaria comendo mais aqui nessa fase de claro. E aí, quando a gente observa os níveis de LDL, de HDL, esses animais praticamente estão alterados. Esses animais desincronizados apresentam menor HDL, que é o colesterol dito bom, né? Não sei se a gente pode falar assim, mas é o colesterol bom, e aumenta muito o HDL em relação ao controle, né? E aí a gente observa que ele tem um aumento da glândula adrenal, né, principalmente na região que está associada à liberação de corticosterona, na região glomerular, né,
eles também apresentam, né, uma alteração nos receptores de insulina hepática. Então, praticamente, eles têm uma redução desses receptores de insulina hepática, mostrando um aumento da resistência à insulina hepática. Então, isso é um dado interessante. Porém, o que a gente observa é que os níveis de pressão arterial a gente não consegue, não tem o telemetria para fazer, então a gente vê só o nível de pressão arterial depois de 8 semanas, né, de dessincronização. Eles não têm alteração nos níveis basais de pressão arterial e de frequência cardíaca. Porém, né, eles apresentam uma alteração no reflexo cardiovascular. Ou seja, quando você aplica ou você injeta, né, a felinefrina nesses animais, praticamente eles reagem piores à felinefrina. A fenilefrina é uma substância que aumenta a pressão arterial e, consequentemente, você ativa os baroreceptores para provocar uma queda na frequência cardíaca. Então, essa queda na frequência cardíaca é menor nos animais dessincronizados, mostrando que ele tem uma deficiência em regular reflexamente a pressão arterial. Né? Um outro trabalho que a gente está desenvolvendo agora lá com a minha outra aluna de mestrado é em ver como que essa dessincronização influencia as gerações futuras. Então, a gente está observando, então, nas ratas, então agora a gente pega as ratas e depois que elas ficam prenhas, depois do acasalamento, a gente coloca esse no ritmo, no protocolo de T22, tá certo? Elas ficam 21 dias nesse protocolo, e depois do nascimento, né, da lactação, a gente acompanha esses filhotes por 60 dias e vê o que está acontecendo com as respostas cardiometabólicas desses animais, dos filhotes. Isso é um conceito novo que é chamado de DORA, não sei se vocês têm familiaridade com isso. Então, o DORA está relacionado a que você tem algumas janelas, né, de intervenção que vai refletir para o resto da vida para o filhote, né, ou para a criança. Então, geralmente é nos meses de gestação ou durante o período de lactação. Então, se durante o período de gestação, né, se você altera o ciclo claro-escuro, né, e gera uma dessincronização interna, o que está acontecendo com a prole quando ela se torna adulta? Então, a gente está observando isso. Então, aqui é só para vocês entenderem, né, as mães, né, aqui controle. Então, esse aumento aqui é quando está acasalando, tá certo? Depois, a controle, ela fica no ciclo de 12 por 12. Aí, aqui, depois do acasalamento, ela passa para o ciclo de 11 por 11. E aí, a gente vê um aumento da atividade aqui, né, na fase clara dessas ratas gestantes, né, prenhes. E aí a gente fez, então, no caso aqui, os dados preliminares, são os dados com as mães, a gente observa uma redução, né, um aumento, né, na intolerância à glicose, no caso das mães dessincronizadas, né, sem alteração na resposta à insulina, e já alguns dados aí que eu posso adiantar para vocês dos animais, mostrando que esses animais aí, eles têm uma alteração no peso, tanto de pâncreas, né, de rins, né, e uma alteração, né, no teste de tolerância à glicose, na fase adulta. Mas, porém, na pressão arterial não há muita alteração. Bem, aqui, então, eu gostaria de fazer os agradecimentos, né, são minha aluna, a Isa foi minha aluna de mestrado, publicou aquele trabalho, a Isabela, minha aluna de mestrado, está fazendo trabalho com as ratas, prens, a Isis, hoje, ela está no doutorado, e a gente tem um outro, né, aspecto aí associado com a oferta de alimentação durante a fase de atividade ou repouso dos animais, né, são colegas lá do laboratório, né, professores, alunos, né, e colaboradores externos, o professor Marcos da UFO, né, o Eduardo da UFO também, o professor Marconi e o John, lá da Federal do Rio Grande do Norte. Então, obrigado. Essa falta de interação aí na aula online, a gente praticamente perde um pouco a referência, mas espero ter atendido a expectativa de vocês. Obrigado.